Sheila dobrou o papel na mesa da cozinha e empurrou na direção de Nilda com 2 dedos, como quem larga algo que não quer segurar por muito tempo. Aqui, mãe, é só uma assinatura. Claudinho estava de costas, olhando pela janela, olhando para o nada, que era o que ele sempre fazia quando não tinha coragem de encarar. Nilda tinha 64 anos, 3 décadas de casa limpas, 4 estações de roupa passada, uma vida inteira costurada dentro daquelas paredes. As mãos que descansavam sobre a mesa eram mãos de quem trabalhou, grossas nas juntas, com veias que subiam pelo dorso como raízes de aroeira. Mãos que tinham lavado a ferida do joelho de Claudinho quando ele tinha 6 anos. Mãos que tinham enterrado o Avelino, o marido, num caixão simples de cedro, sem chorar, porque ela chorava depois, sozinha, que era a única forma que sabia. Ela olhou para o papel. Era uma procuração. Havia palavras que ela conhecia: nome, CPF, imóvel. E palavras que ela não conhecia, em fonte pequena, que ela precisaria de óculos para ler. Os óculos estavam no quarto. Ela não foi buscá-los. Para que é isso, Claudinho? Ele não virou. Sheila respondeu por ele. É para a venda da casa, mãe. A gente já explicou. As dívidas não esperam. Quais dívidas? Mãe. Sheila suspirou, como quem tem paciência com uma criança difícil. A gente conversou sobre isso. Nos últimos 3 meses, Sheila falava. Claudinho concordava com a cabeça. Nilda escutava. Tinha aprendido a escutar cedo. Quem escuta não gasta saliva à toa, e saliva era uma das poucas coisas que ela ainda economizava. Ela assinou. Não porque acreditou. Assinou porque Claudinho estava de costas e ela não aguentava ver o filho assim, curvado, com vergonha, com aquela postura de homem que sabe que está fazendo coisa errada e não tem coragem nem de assumir, nem de parar. Assinou para não precisar ver aquilo mais. 3 semanas depois, o caminhão da mudança estava na rua. Não era para ela, era para eles. A casa tinha sido vendida por R$ 142 mil. Ela soube do valor só quando a vizinha Dona Amélia falou, de boca aberta, no mercadinho da esquina. O dinheiro foi para uma conta que Nilda nunca viu. O apartamento novo era para Claudinho e Sheila. Pequeno, no 3º andar, sem elevador, em Montes Claros. Para Nilda, Sheila tinha uma solução. O sítio do seu pai, mãe, lá em Januária. A gente pagou o IPTU atrasado, olhou no cartório, está tudo no seu nome, é seu. Ninguém está pedindo nada. Ninguém está me dando nada também, Nilda disse. Sheila não respondeu. Claudinho continuou de costas. O ônibus de linha partia às 6 da manhã da rodoviária de Montes Claros. Eram 340 quilômetros até Januária. Nilda levou uma mala, uma sacola de feira com mantimentos para 3 dias e a caixinha de madeira onde guardava os documentos do Avelino. Levou também o terço de Nossa Senhora que a mãe dela tinha deixado. Contas de madeira escurecidas pelo tempo e pelo suor de muitas mãos. Claudinho apareceu na rodoviária. Nilda não esperava. Ele estava sem Sheila. Ficou na calçada com as mãos no bolso, olhando para ela com aquele olhar que ela conhecia desde que ele tinha 8 anos e tinha quebrado o pote de barro da avó. O olhar de quem sabe que errou e não sabe como se consertar. Mãe, não precisa, filho. Mas eu quero explicar. O ônibus vai sair, ela disse. Cuida de você. Ela não chorou na rodoviária. Não chorou dentro do ônibus, nem quando Montes Claros foi ficando para trás e o cerrado foi tomando o lugar das casas. Ela olhou pela janela durante 6 horas. O sertão mineiro passando, a terra seca, o ipê de galhos retorcidos, o gado parado na sombra de uma gameleira. A paisagem foi ficando mais larga, mais vazia, mais funda. Como ela se sentia por dentro. Chegou em Januária às 12h20. R$ 43 na carteira. A cidade estava quente como brasa. O sítio do Avelino ficava a 11 quilômetros do centro, numa estrada de terra que saía depois da ponte sobre o Riacho Seco. Nilda pegou o mototáxi.
O rapaz não falou nada durante o trajeto. Só olhou para ela no espelho retrovisor uma vez, com aquele olhar de quem reconhece alguém vindo de longe. Aqui, dona? A porteira estava fechada com um arame que alguém tinha passado sem cuidado. Dava para ver que ninguém apertou com intenção. Ferrugem no arame, ferrugem no trinco, ferrugem no nome. Sítio Avelino, em letras de ferro soldado que o homem tinha feito ele mesmo, 40 anos atrás, com orgulho de dono. Nilda abriu. O arame arranhou a palma da mão. Ela entrou. O mototáxi foi embora. Ela ficou parada na entrada por um momento, a mala ao lado, a sacola no chão, o sol das 12 na cabeça. Olhou para o que era dela. 3 alqueires de terra seca. Uma casa de adobe com telhado de zinco, as telhas de um lado um pouco levantadas, precisando de prego. Um quintal tomado por capim alto, vassoura de bruxa crescendo junto com melão de São Caetano. Um velho curral de madeira podre, metade das ripas caídas. Uma mangueira enorme no centro do quintal, que devia ter 40 anos, que devia ter sido plantada pelo sogro do Avelino, que ainda tinha frutos verdes pendurados. Uma figueira brava nos fundos. Um poço a 20 metros da casa, com boca de pedra e balde de lata enferrujado. Nenhuma água. Todo mundo sabia que o sítio do Avelino não tinha água. Por isso, ninguém queria. Ela entrou na casa. Cheirava a fechado, a terra, a tempo parado. A última vez que alguém tinha dormido ali era quando o Avelino morreu, há 6 anos. Ela tinha ficado uma semana para resolver os papéis, depois voltou para Montes Claros. O colchão estava enrolado em cima da cama de madeira, coberto com um lençol que o tempo tinha amarelado. A cozinha tinha fogão a lenha, ferro fundido velho, pesado, sólido, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma prateleira com potes de barro. Na sala, um oratório pequeno com Nossa Senhora de Fátima de gesso, coberta de poeira. Nilda pousou a mala no chão. Foi até o oratório. Limpou Nossa Senhora com a barra da blusa. Acendeu uma vela. Tinha trazido 2 na sacola, porque sabia que ia precisar. Ficou em pé diante da imagem por um momento. Não rezou em voz alta. Rezou por dentro, que é a reza que pesa mais. Depois foi trabalhar. O primeiro dia foi de inventário. Ela caminhou cada palmo do sítio com olhos de quem precisa entender o que tem, não o que falta, o que tem. O Avelino tinha ensinado isso. Antes de chorar pelo que não é, conta o que é. A casa media, a olho, uns 8 metros por 6. Adobe resistente, ela bateu com o nó dos dedos nas paredes e o som era cheio, bom. O telhado de zinco estava inteiro, só aquele canto levantado. A madeira das portas estava ressecada, mas firme. As janelas tinham vidraça, uma delas com uma rachadura no canto que não chegava a comprometer. No quintal, além do capim e da vassoura de bruxa, ela encontrou um pé de quiabo esquecido que ainda tinha uns 3 quiabos duros demais para comer. Um canteiro de capim-cidreira que tinha se multiplicado sozinho. Um roseiro de Maria sem vergonha que sobrevivia sem ninguém. Raízes de mandioca que o Avelino tinha plantado e que ninguém tinha colhido. Ela provou a terra com o dedão do pé, sentiu a umidade embaixo. A mandioca estava boa. Anotou no caderno o que tinha trazido: mandioca, colher, capim-cidreira, preservar, quiabo, arrancar, vassoura de bruxa, roçar. O poço ela deixou para o dia seguinte, com luz boa. O curral tinha estrutura. Os mourões de aroeira eram bons, aroeira não apodrece. O Avelino sabia escolher madeira. O que tinha caído era ripas finas. Isso dava para consertar. Atrás do curral havia uma área que ela não lembrava bem. Tinha ido àquele sítio poucas vezes quando o Avelino era vivo. Ela ficava em Montes Claros com o filho. O marido vinha aqui nos fins de semana, nas férias, quando precisava de silêncio. Atrás do curral havia uma baixada, uns 20 metros de terreno que descia suavemente, cercado por pedras grandes e irregulares.
Pedras quartiçosas, brancas e cinzas, empilhadas de um jeito que não parecia natural, como se tivessem sido colocadas ali. Ela ficou olhando para as pedras por um momento. Depois, foi fazer janta. Naquela noite, deitada no colchão que ela tinha arejado no varal a tarde inteira, Nilda escutou o sítio. A chuva no telhado de zinco tinha começado uma garoa fina por volta das 8. Era um som que ela não ouvia há décadas. Parecia que o tempo batia em cada telha de um jeito diferente, como dedos numa mesa. O sapo cantava lá fora. Um carro passou na estrada de terra, longe, só o farol varrendo a parede por um segundo, pela janela. Ela tinha 64 anos, R$ 43. Uma casa de adobe, um fogão a lenha, 3 alqueires de terra seca. Ela fechou os olhos e pensou no Claudinho de costas, na janela. Pensou na assinatura que tinha dado sem ler. Pensou no papel que Sheila tinha empurrado com 2 dedos. Ser mãe não obriga ninguém a ser tola para sempre. Ela não disse isso em voz alta. Pensou, guardou. Ia precisar lembrar disso. Dormiu às 10 e acordou às 5, que era o horário que o corpo dela conhecia há 40 anos. Fez café no fogão a lenha. Os gravetos do quintal ainda estavam úmidos da garoa. Ela teve que soprar 3 vezes antes da brasa pegar. O café ficou forte, quente, com aquele gosto de fumaça que ela tinha esquecido que existia. Tomou em pé, na porta da cozinha, olhando para o quintal com o dia nascendo. Lá fora, as pedras atrás do curral estavam molhadas pela garoa. E Nilda percebeu. Ela não sabia explicar como. Talvez fosse o jeito que a luz da manhã batia nelas. Talvez fosse memória de alguma coisa que o Avelino tinha dito uma vez e ela não tinha prestado atenção, que as pedras estavam úmidas demais para a quantidade de chuva que tinha caído. Úmidas por baixo, não só por cima. Ela pousou o caneco na prateleira. Pegou a enxada que estava encostada na parede do curral, ferrugenta, mas o cabo ainda era bom. Caminhou até as pedras. Agachou. Colocou a mão na terra entre as pedras. A terra estava fria e molhada, não de chuva. Ela levantou devagar, com o joelho direito reclamando como sempre reclamava, e ficou olhando para aquelas pedras que o Avelino tinha empilhado ali 40 anos atrás, sem nunca explicar por quê. Seu Avelino, ela disse baixinho, para ninguém. O que é que você escondeu aqui? O vento do cerrado passou entre as pedras com um som fino, quase resposta. Nilda foi buscar mais água para o café. Ia ser um dia longo. No segundo dia, seu Onofre apareceu. Nilda estava no quintal, de joelhos no chão, arrancando vassoura de bruxa com as mãos, quando ouviu a porteira rangendo. Ela não se levantou logo. Ficou ouvindo o passo. Um homem, pesado, calçado com bota, sem pressa. Dona Nilda? Ela levantou. Ele estava na entrada do quintal. Um homem de uns 70 anos, rosto de quem trabalhou a vida toda no sol, chapéu de couro na mão. Ela não lembrava dele, mas o rosto tinha qualquer coisa familiar, como o rosto de gente que você viu uma vez em velório e não esqueceu por completo. Sou Onofre. Sítio do lado, divisa com o seu lá nos fundos. Conheci seu Avelino há 40 anos. Nilda limpou as mãos na calça. Sei. Ele olhou para o quintal, para as ervas arrancadas amontoadas no canto, para a enxada fincada na terra. Posso ajudar? Ela olhou para ele por um segundo. Não para saber se podia confiar. Ainda era cedo para isso. Mas para medir o que ele era. Ele não desviou o olhar. Não explicou mais do que precisava. Não prometeu nada. Tem uma pedra atrás do curral que eu precisava mover, ela disse. Grande demais para uma pessoa só. Vou pegar a alavanca. Ele foi. Voltou em 20 minutos com uma barra de ferro de 1,5 m, grossa, e um coxo de madeira para usar como ponto de apoio.
Não perguntou para que era. Não perguntou o que ela esperava encontrar. Colocou a barra embaixo da pedra maior, encostou o coxo e olhou para ela. A senhora puxa quando eu fizer força. Puxaram. A pedra era pesada, uns 80 quilos, talvez mais. Rangeu. Saiu do lugar alguns centímetros, depois mais. Depois tombou de lado com um barulho surdo que levantou poeira seca. Embaixo havia terra escura, úmida, com um cheiro diferente, de profundidade, de mineral, de água antiga. Seu Onofre agachou. Colocou a palma da mão na terra. Ficou quieto por um momento. Seu Avelino sabia que tinha água aqui, ele disse. Não era pergunta. Parece que sim. Por que ele não perfurou? Nilda ficou quieta. Ela estava pensando na mesma coisa. O Avelino era homem de calcular. Não desperdiçava nada, não escondia sem motivo. Se ele tinha tapado aquela água com pedras, tinha razão. Ela foi até a caixinha de madeira que tinha trazido de Montes Claros. Abriu no quarto. Pegou os papéis do Avelino, escritura do sítio, recibos antigos, um caderninho de capa preta que ela nunca tinha aberto porque achava que eram contas. Não eram contas, eram anotações. A letra do Avelino era pequena, inclinada para a direita, com os números grandes. Ela folheou devagar. E na página da data de 23 de março de 1987, encontrou: Achei a água hoje. Fundo não medido, mas a pressão é boa. Subiu sozinha 3 palmos quando abri buraco. Tapei com pedra por enquanto. Pagar imposto de fonte artesiana é coisa que não tô disposto. Quando precisar, está aqui. Nilda leu 3 vezes. Depois fechou o caderninho e foi até a janela. O cerrado estava lá fora, quieto, com o calor da tarde fazendo tremer o ar sobre a terra seca. A mangueira balançava devagar. O Avelino tinha encontrado água em 1987. Tinha escondido para não pagar imposto. Tinha morrido sem contar para ninguém. Ou tinha contado para ela, à sua maneira, deixando o caderninho, deixando as pedras, deixando o sítio no nome dela, quando poderia ter deixado no nome do filho. Ela não sabia, mas sentiu qualquer coisa no peito. Não era alegria ainda, era anterior à alegria. Era o início de uma possibilidade. Seu Onofre estava na porta. Achou alguma coisa? Achei, ela disse. O Avelino era mais esperto do que eu pensava. Ele não perguntou mais. Só assentiu com a cabeça, como quem confirma o que já sabia. Vou precisar de alguém que entenda de poço artesiano, ela disse. Meu sobrinho trabalha com isso em Januária. Posso falar com ele. Quanto custa? Ele cobra por metro perfurado. Primeiro precisa fazer o teste de solo. Isso ele faz de graça para vizinho. Nilda assentiu. Não agradeceu com palavras. Agradeceu com o assentimento, que era a moeda que o sertão entendia. Seu Onofre foi embora antes do sol cair. Antes de sair, ele olhou para o quintal uma vez mais, para o capim cortado, para a vassoura de bruxa amontoada, para o canteiro de capim-cidreira que ela tinha preservado. A senhora chegou ontem e já deixou mais organizado do que estava há 6 anos, ele disse. Tinha que começar por algum lugar, ela respondeu. Ele assentiu. Foi embora com a barra de ferro no ombro, sem mais palavras, que era o jeito de gente que não precisa ser aplaudida para saber que fez certo. Naquela segunda noite, Nilda sentou na cadeira da cozinha com o caderninho do Avelino aberto na mesa e a vela acesa ao lado. Leu cada página. Eram 32 anos de observações. A terra, o tempo, as plantas, as dívidas pagas, as dívidas que outros tinham com ele. Havia um mapa desenhado à mão das 3 fazendas que faziam divisa com o sítio. Fazenda Brejinho, do seu Geraldo. Fazenda das Pedras, da família Rios, e o sítio do seu Onofre, que o Avelino chamava de Sitinho do Nofre.
Em cada uma das 3 fazendas, havia uma anotação que se repetia, variando apenas o ano. Brejinho. Comprou água do caminhão-pipa outra vez. R$ 180 pela viagem. Pedras. Caixa d'água seca de novo. Mandei 2 baldes pelo menino. Nofre. Poço baixou. Ano seco. Nilda fechou os olhos. 3 fazendas ao redor do sítio. Todas sem água suficiente. Todas pagando por água. E embaixo das pedras do Avelino, água. O trabalho era a única moeda que ninguém podia tomar. Ela sabia disso desde os 12 anos, quando tinha começado a lavar roupa para fora para ajudar a mãe. Sabia com o corpo, não com a cabeça. E o corpo agora estava lhe dizendo que o que estava embaixo daquelas pedras não era só água. Era o começo de outra coisa. Ela assoprou a vela. Ficou no escuro por um momento, as mãos abertas sobre a mesa, sentindo o caderninho debaixo dos dedos. Lá fora, o cerrado estava quieto. A porteira rangeu uma vez com o vento, um rangido longo, quase palavra, e depois silenciou. Nilda tinha 64 anos e R$ 43 e uma terra que todo mundo tinha achado que não valia nada. Ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia que ia fazer alguma coisa. E às vezes é isso que basta para passar a noite. Capítulo 3. A viúva do sítio sem água. O sobrinho do seu Onofre se chamava Everton e tinha 32 anos, braços de quem carrega equipamento pesado desde os 15 e um jeito de falar que ia direto ao ponto sem passar por cerimônia. Chegou na sexta-feira de manhã com um caminhão velho e um aparelho que Nilda não conhecia, uma espécie de haste metálica com medidor na ponta, que ele chamou de sonda de resistividade elétrica. Seu Onofre veio junto, encostou na porteira, não disse nada. O Everton trabalhou 2 horas sem parar. Caminhou a baixada atrás do curral em linhas paralelas, fincou a sonda em 12 pontos diferentes, anotou no caderno dele. Nilda ficou de longe, sentada num toco de madeira, descascando o que sobrou da mandioca que tinha colhido na terça. Às 11 da manhã, o Everton veio até ela com o caderno aberto. Dona Nilda, a senhora tem sorte ou o seu marido tinha ciência? Os dois, ela disse. Ele mostrou os números. Ela não entendeu todos, mas entendeu o suficiente. Havia um aquífero a 18 metros de profundidade, pressão moderada, fluxo estimado de 32 mil litros por dia. Baixa condutividade elétrica, sinal de água com pouco mineral, boa para consumo e irrigação. 32 mil litros, ela repetiu. Por dia. Pode ser mais, depende da estação, mas essa é a estimativa conservadora. Nilda olhou para a baixada, para as pedras que o Avelino tinha empilhado 40 anos atrás. Quanto custa perfurar? 18 metros com bomba e casing, umas 6, 7 mil reais. Depende do material. Ela tinha R$ 43 na carteira. Tinha vendido a mandioca para a venda do seu Jacinto na quinta, 8 quilos a R$ 3 o quilo, R$ 24. E agora tinha 67. R$ 67 e um aquífero a 18 metros de profundidade. Tem outro jeito? Ela perguntou. O Everton fechou o caderno. Pensou por um momento. Tem o Pronaf Água, financiamento do governo para pequeno produtor rural. Juros baixo, prazo longo. Mas precisa de DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. E isso a senhora precisa tirar na Emater. Onde fica a Emater em Januária? Centro, perto da prefeitura. Mas, dona Nilda, ele hesitou. Esse processo demora. Uns 3, 4 meses para liberar. 3 ou 4 meses. Ela calculou. R$ 67, mais o que conseguisse vender do quintal, mais o que a aposentadoria rendia. R$ 1.212 por mês, depositado todo dia 5.
Dava para comer e manter a luz. Não dava para ansiar. Então começa na Emater, ela disse. O Everton assentiu. Antes de ir embora, olhou para a baixada uma vez mais. 3 fazendas aqui em volta que compram pipa de água todo mês, sabia? Sei, ela disse. O meu marido anotou tudo. Ele não respondeu, mas sorriu um pouco. O sorriso de quem reconhece alguém que já chegou sabendo o que quer. Na segunda-feira seguinte, Nilda pegou o ônibus de linha para o centro de Januária. Saía às 7 da manhã da parada da estrada, voltava às 5 da tarde. Ela foi com a caixinha de madeira debaixo do braço. Escritura do sítio, documentos pessoais, caderneta de aposentadoria e o caderninho do Avelino, que ela tinha passado a levar como se fosse documento também. A Emater ficava numa sala pequena, num prédio de 2 andares, perto da praça central. Havia um cartaz de Lula na parede, um ventilador de teto, 3 cadeiras de plástico na entrada. Uma mulher de uns 40 anos estava na mesa, cabelo preso, blusa do governo, ar de quem já atendeu mais pessoas hoje do que deveria. Bom dia, sou Nilda. Preciso tirar a DAP. A mulher, crachá dizia Rosângela, técnica agrícola, olhou para ela com aquele olhar de quem está prestes a explicar um processo longo. A senhora tem cadastro no CAF? Cadastro Nacional da Agricultura Familiar? Não. Então começa pelo CAF. Precisa de RG, CPF, comprovante de residência e escritura do imóvel rural. Nilda abriu a caixinha na mesa. Pôs os documentos um por um, organizados, como quem sabe o que tem. Rosângela olhou para os documentos. Olhou para a mulher à sua frente. 64 anos, mala pequena nos pés, cara de quem veio de longe e não vai embora sem o que precisa. Algo mudou no rosto dela. Não muito, mas mudou. A senhora pode sentar, ela disse, e dessa vez não era protocolo. Era convite. Ficaram 2 horas. Rosângela preencheu o cadastro, explicou cada etapa, imprimiu um roteiro de documentos para a próxima visita. Quando Nilda foi embora, tinha na mão um número de protocolo e uma data. 22 de fevereiro, daqui a 18 dias. 18 dias, ela disse, de pé na calçada, olhando para o papel. 18 dias era tempo de trabalhar. Ela trabalhou. Acordava às 5, que o corpo mandava. Café no fogão a lenha. Aprendeu a deixar os gravetos cobertos com um pano à noite para não molhar com o orvalho, e a brasa pegava na primeira vez. Depois ia para o quintal. A primeira semana foi de limpeza. Roçou o capim com o terçado que achou no fundo do curral. Ferrugento, mas a lâmina era boa. Afiou na pedra que o Avelino deixou pendurada na parede. Arrancou toda a vassoura de bruxa. Queimou os montes num canto longe das árvores, numa tarde que o vento estava parado. A fumaça subiu reta para o céu branco de calor. Consertou o telhado. Pegou os pregos que tinha achado numa lata no curral, subiu numa escada de pau que seu Onofre emprestou, bateu ela mesma. O joelho reclamou na descida. Ela desceu devagar. Plantou. No canteiro ao lado da cozinha, quiabo, maxixe, coentro. No fundo do quintal, onde a terra guardava mais umidade, abóbora. Regou com a água do poço velho, o poço de superfície, não o artesiano, com água barrenta, mas boa para irrigar. Seu Onofre aparecia 2, 3 dias por semana. Nunca anunciava. Chegava com alguma coisa, um saco de cal, uma ripa de madeira, uma muda de limão cravo. Deixava. Trabalhava um pouco ao lado dela. Ia embora. Uma vez trouxe um frango abatido, já limpo, enrolado em papel. Ela fez caldo. Convidou ele para comer. Comeram em silêncio, que era o jeito que os dois sabiam. Depois do almoço, ela mostrou o caderninho do Avelino para ele. Ele leu devagar, passando os dedos pelas páginas como quem toca algo de valor. Parou na anotação de março de 87.
Sabia que ele tinha achado, seu Onofre disse. Ele me contou, mas disse que ia guardar, que não era a hora. Por que não era a hora? Acho que ele esperava que o Claudinho quisesse o sítio, que ficasse aqui. Ele fechou o caderninho, devolveu para ela. O menino nunca quis. Nilda ficou quieta. Pensou no Claudinho de costas, na janela. Pensou no menino de 8 anos com o pote de barro quebrado nas mãos. Não é culpa dele não querer, ela disse, porque era verdade. Mas também não é culpa minha ele ter ido embora. Seu Onofre não respondeu. Bebeu o café. Lá fora, o ipê no canto do quintal estava começando a abrir. Flores roxas no galho seco, antes das folhas, como sempre faz o ipê, que floresce quando tudo ainda parece morto. No 12º dia, aconteceu o primeiro negócio. Seu Geraldo da Fazenda Brejinho apareceu na porteira de tarde. Um homem de uns 60 anos, barriga de quem comeu bem a vida toda, chapéu caro, jeito de quem está acostumado a que as coisas venham até ele. Ouvi dizer que a senhora encontrou água aqui. Nilda estava no quintal. Não perguntou quem tinha falado. Em sertão, notícia anda mais rápido que caminhão. Ainda não perfurei, ela disse. Mas tem? Tem. Ele ficou na porteira. Ela não convidou para entrar, não porque fosse má vontade, mas porque a negociação se faz melhor com distância. Eu pago o caminhão-pipa toda semana, dona Nilda. R$ 240 por viagem, 2 vezes por semana. Isso dá quase 2.000 por mês só em água. Ela sabia. Estava no caderninho do Avelino. Quando eu tiver o poço pronto, a gente conversa, ela disse. Quando vai estar pronto? Quando estiver. Ele ficou olhando para ela por um momento, o olhar de homem que não está acostumado a não receber resposta imediata. Depois assentiu, virou, foi embora. Nilda voltou para o quintal. As mãos continuaram onde estavam, no canteiro de quiabo, arrancando o mato. O trabalho era a única moeda que ninguém podia tomar. No 18º dia, ela voltou a Emater. Rosângela lembrou dela. Tinha separado o formulário antes de Nilda chegar. Ficaram 1 hora. Preenchimento do CAF, análise dos documentos, confirmação da área. Rosângela olhou para a escritura, olhou para o mapa que o Everton tinha feito, olhou para Nilda. A senhora mencionou o aquífero na última vez. Para o Pronaf Água, a gente precisa de um laudo técnico de viabilidade hídrica. O sobrinho do seu Onofre fez a sondagem. Ele tem CREA? Não sei. Rosângela ficou quieta por um momento. Depois, tem o programa Água para Todos do governo estadual também. Para esse, o laudo pode ser feito pelo técnico da Emater mesmo, sem custo. Leva mais tempo, uns 60 dias para visita técnica e laudo, mas aí a gente consegue o financiamento sem depender de profissional externo. 60 dias. Mais 42 que já tinham passado. Pouco mais de 3 meses desde que ela tinha chegado com R$ 43. Pode agendar a visita, Nilda disse. Saiu com outro protocolo, outra data. Esperou o ônibus na calçada, a caixinha no colo. O sol de Januária batia de lado naquela hora da tarde, dourado e pesado. Um menino passou de bicicleta. Um cachorro dormia na sombra da banca de frutas. Ela pensou, 60 dias. E depois? E depois, a perfuração, que levava tempo. E depois, o casing, a bomba, a regulamentação da fonte. 6 meses, talvez mais. Ela tinha aprendido a não contar o caminho, só os passos. O Avelino tinha ensinado isso também, embora nunca tivesse dito com palavras. Ensinado pelo jeito que plantava, um buraco de cada vez, sem olhar para os 300 que ainda faltavam. Foi nessa espera que ela encontrou o segundo recurso. Foi por acidente, ou por atenção, que é o que a gente chama de acidente quando olha para trás.
Ela estava limpando o fundo do curral, numa tarde de terça, quando a enxada bateu em algo diferente. Um som oco, metálico, diferente da terra. Ela enxadou de lado, descobriu a borda de uma tampa de ferro enferrujada, redonda, uns 40 centímetros de diâmetro. Precisou da barra de ferro do seu onofre para abrir. Embaixo havia uma cisterna velha, seca, com paredes de pedra argamassada, construção antiga, boa, do tempo em que faziam para durar. Media uns 2 metros de diâmetro por 3 de profundidade. No fundo, havia sedimento seco e, empilhados contra a parede de pedra, 4 sacos de aninhagem fechados. Ela desceu com uma corda que amarrou no mourão mais firme do curral. Tinha uns 3 metros até o fundo. Não era fundo, mas era escuro e cheirava a terra e a tempo fechado. Os joelhos reclamaram na descida, o direito mais do que o esquerdo, como sempre. Ela desceu do mesmo jeito, devagar, sem reclamar em voz alta, que reclamar em voz alta não ajuda o joelho nem adianta o serviço. Os sacos estavam fechados com arame. Ela abriu o primeiro. Sementes, centenas delas. Algumas que ela reconheceu: feijão de corda, milho cateto, abóbora de pescoço. Outras que não. Todas secas, guardadas com cuidado em saquinhos menores dentro do saco grande, cada um com uma etiqueta de papel escrita a lápis com a letra do Avelino. Abriu o segundo. Mais sementes. E no fundo, enrolado em pano de algodão grosso, um caderninho diferente do que ela já conhecia. Menor, capa de couro, páginas amareladas. Era mais velho. A letra era diferente, maior, menos controlada. Era do sogro do Avelino, do pai dele. Nilda subiu com os 4 sacos e os 2 cadernos. Sentou na sombra da mangueira. Leu. O caderninho do avô do Avelino era um registro de sementes crioulas, variedades que a família tinha cultivado por 3 gerações, com anotações de plantio, colheita, comportamento em seca, compatibilidade com o solo do norte de Minas. Havia variedades que ela nunca tinha visto em mercado. Havia uma anotação, datada de 1963, que dizia: feijão guandu roxo. Resistiu à seca de 61 sem irrigação. Colheu 40 litros por pé. Guardar sempre. 40 litros por pé, em seca. Nilda ficou olhando para o saco de sementes por um longo momento. Ela tinha água chegando, tinha terra, tinha sementes de 3 gerações que tinham sobrevivido à seca do sertão. Não precisava de mais para começar. Às vezes, o que parece fim é só o lugar onde alguém escondeu o começo. Ela abriu o caderninho do Avelino na última página em branco. Pegou o lápis. Começou a anotar. Sementes encontradas. Quantidade. Variedades identificadas. Variedades a identificar. Lá fora, o ipê tinha aberto completamente. Roxo escuro contra o céu branco. O vento do cerrado passou devagar entre os galhos, um sopro quente, lento, como respiração de coisa viva. Nilda escrevia. As mãos, grossas nas juntas, com as veias como raízes, se moviam devagar sobre o papel, com a precisão de quem sabe que o que está fazendo vai durar. Capítulo 3. A viúva do sítio sem água. A crise chegou num domingo de março, sem avisar, como a maioria das coisas que machucam de verdade. Nilda estava carregando um balde de água do poço velho para o canteiro, 12 litros, ida e volta, 3 vezes por manhã, que era o suficiente para as mudas que tinham brotado. Tinha chovido na noite anterior, uma chuva boa de 2 horas que deixou a terra escura e cheirosa, e ela estava com pressa de regar antes que o sol endurecesse tudo de novo. Foi no 4º passo depois do poço que o joelho direito cedeu. Não foi devagar, foi de uma vez, um estalo seco, uma dor que subiu da articulação até a virilha num segundo, e ela foi ao chão com o balde. A água se espalhou na terra vermelha. Ela ficou de joelhos no barro.
as mãos na frente segurando o peso, o balde tombado ao lado. Ficou assim por um tempo. Não sabia quanto. O sítio estava quieto. O sabiá cantou uma vez na mangueira e parou. O sol da manhã batia de lado, aquecendo a nuca dela, enquanto ela ficava de quatro no chão, como quem reza, ou como quem caiu, que às vezes parece a mesma coisa. Levantou sozinha. Demorou. O joelho aguentou o peso, mas mandou o recado. Um latejo surdo, constante, que ela conhecia desde os 52 anos, quando tinha escorregado na calçada molhada de Montes Claros e o médico tinha falado em menisco. Ela não tinha operado na época. Não tinha tempo. Não tinha dinheiro sobrando. O joelho foi cicatrizando do jeito que podia. Agora estava cobrando. Ela foi até a casa, lavou as mãos no tanque, sentou na cadeira da cozinha com o joelho estendido e ficou olhando para ele como quem olha para um funcionário que decepcionou. Não havia arnica. Não havia gelo. Não havia nem geladeira. Ela usava um isopor com água fria para guardar o leite que comprava na venda do seu Jacinto. Havia sal grosso, que ela aqueceu numa frigideira e amarrou na perna com um pano. Havia o tempo, que era o remédio mais barato e o mais caro ao mesmo tempo. Ficou sentada por 2 horas. A questão não era a dor. A dor ela sabia carregar. A questão era o que a dor representava. Ela estava sozinha a 11 quilômetros do centro, sem carro, sem vizinho próximo, exceto o seu Onofre, que morava a 500 metros pela estrada de terra e que não aparecia todo dia. Se o joelho piorasse, se ela não conseguisse caminhar até a porteira, se o ônibus de linha passasse sem ela poder chegar à parada, ela fechou os olhos, abriu, pegou o lápis, abriu o caderno, escreveu: médico, posto de saúde, Januária, segunda de manhã cedo. E embaixo, não deixar o joelho parar o trabalho, adaptar o trabalho ao joelho. Isso ela sabia fazer. 40 anos de serviço tinham ensinado que o corpo reclama, mas obedece quando você negocia com ele direito. Na segunda de manhã, seu Onofre apareceu antes que ela fosse pedir. Ela não tinha pedido, mas ele apareceu com o caminhão, um Ford velho, cabine simples, que fazia barulho de motor cansado, e ficou na porteira. Vai ao posto? Ele perguntou. Ela não perguntou como ele sabia. No sertão, os velhos sabem as coisas pela mesma razão que os pássaros sabem quando vai chover. Não é mágica, é atenção acumulada. Vou, ela disse. O médico do posto era jovem, recém-formado, com aquele ar de quem ainda acredita que pode consertar tudo. Olhou para o joelho, pediu para ela dobrar, pediu para ela esticar, pressionou nos lados da articulação com os polegares. Lesão meniscal antiga, com sobrecarga recente. A senhora precisa de repouso. Quanto tempo? Idealmente, 2 semanas. Ela olhou para ele. 1 semana, ela disse. Com o que eu tiver. Ele receitou anti-inflamatório, orientou compressas de gelo 2 vezes por dia, disse que se piorasse ia precisar de exame de imagem em Montes Claros. Ela dobrou a receita, colocou no bolso, agradeceu. O anti-inflamatório custou R$ 38 na farmácia da esquina. Ela tinha 122 na carteira. A aposentadoria tinha caído na quinta. Pagou. Ficou com 84. No caminhão, na volta, ela ficou olhando pela janela enquanto a caatinga passava. Um buzeiro de galhos torcidos, mandacaru alto, a terra vermelha com pedras brancas espalhadas. Ela conhecia essa paisagem de um lugar fundo, não de memória de vista, mas de memória de corpo, de sangue. O avô dela tinha nascido no sertão da Bahia. A mãe dela tinha carregado isso no modo de falar, no modo de tratar a terra, no modo de não desperdiçar nada. Você não abandona quem te criou, mesmo que seja a terra. Seu Onofre, ela disse.
O senhor conhece advogado aqui em Januária? Ele ficou quieto por um momento. O caminhão chacoalhou numa pedra na estrada. Conheço um. Dr. Cláudio. Tem escritório na Rua do Comércio. É do interior. Entende como as coisas funcionam aqui. Não é rico, não cobra além do que pode. Preciso conversar com ele sobre a escritura. Posso levar você na sexta. Ela assentiu. Ficou em silêncio pelo resto do caminho, com o joelho estendido no banco, as mãos abertas sobre as coxas. Abertas, não fechadas, que era o jeito que ela tinha descoberto de não deixar a preocupação virar nó. Naqueles 7 dias de repouso relativo, ela não parou. Adaptou. Trabalhou sentada onde podia. Descascou o milho na cadeira da cozinha, limpou e separou as sementes crioulas em cima da mesa, costurou os sacos de aniagem que tinham rasgado. Trabalhou de pé com apoio onde precisava. Amparou o braço na parede do curral para verificar as plantas. Usou um cabo de vassoura como bengala provisória para não forçar o joelho na descida do quintal. Nas 2 primeiras noites, a dor era forte o suficiente para não deixar dormir direito. Ela deitava, fechava os olhos, rezava o terço, não pedindo para a dor passar, que isso era coisa que o tempo fazia no próprio ritmo, mas rezando pelas mãos do Avelino, pela memória da mãe, pelas sementes que tinham sobrevivido à seca de 61. Na terceira noite, dormiu. Na quinta, o joelho latejava, mas obedecia. Na sexta de manhã, estava de pé às 5, que era o horário do corpo. O escritório do Dr. Cláudio ficava numa sala térrea na Rua do Comércio, entre uma loja de ferragens e uma banca de jornal. A placa na parede era de madeira, letras pretas. Dr. Cláudio Mendonça. Advocacia, Direito Civil e Agrário. Direito Agrário. Ela tinha prestado atenção nisso quando seu Onofre tinha falado. Ele era um homem de uns 55 anos, óculos de armação grossa, camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo. Tinha uma mesa coberta de papéis organizados por pesos, um seixo, um apagador, uma caneca virada. E na parede atrás dele havia um mapa do município de Januária marcado com caneta colorida. Ela sentou. Abriu a caixinha na mesa dele. Explicou em 20 minutos. Não enrolou. Trouxe a escritura, o IPTU quitado, o caderninho do Avelino com a anotação da água, o protocolo da Emater, o mapa do Everton. Ele escutou sem interromper. Fez 3 anotações no bloco. Quando ela terminou, ficou olhando para os papéis por um momento. A escritura está no seu nome desde quando? Desde que o Avelino morreu, 2018. Inventário feito? Feito. Tudo em cartório, em Januária mesmo. Dívidas sobre o imóvel? IPTU atrasado de 2 anos, que meu filho pagou antes de eu vir. Quem pagou não tem direito por isso, só quitou o tributo. Ele fechou o bloco. A senhora quer registrar a fonte artesiana? Quero registrar e quero me proteger. Meu filho pode mudar de ideia qualquer dia. Dr. Cláudio tirou os óculos. Esfregou o olho com 2 dedos, o gesto de quem está pensando de verdade, não de quem está encenando. Tem 2 caminhos, dona Nilda. O primeiro é o usufruto vitalício. A senhora transfere a propriedade formalmente para ninguém ainda, mas registra em cartório que, enquanto viver, tem direito exclusivo de uso e exploração. Ninguém pode vender, alugar, hipotecar sem sua assinatura. E o segundo? A senhora constitui uma cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade na escritura existente, mais um testamento público. Dupla proteção, em vida e depois da morte. Se quiser, pode nomear a Associação de Mulheres Rurais como beneficiária futura. Ela ficou quieta por um momento. Quanto custa? O registro do usufruto em cartório, uns R$ 300 de emolumentos. Meus honorários para conduzir o processo, 600. Posso dividir em 3 vezes sem juros, R$ 900. Ela tinha aposentadoria, mas tinha as contas do mês, o anti-inflamatório, a comida. Ia ser justo. Pode ser, ela disse,
Mas quero começar agora. Não quando eu tiver o dinheiro todo. Agora. Ele a olhou por um segundo. Depois, a senhora paga o cartório adiantado, 300, e começa o processo essa semana. Meu honorário quando puder, sem pressa. Nilda olhou para ele, para as mangas dobradas, para o mapa na parede com as marcações coloridas, para o homem que cobrava R$ 600 e aceitava receber quando pudesse. Por que o senhor faz isso? Ela perguntou. Ele colocou os óculos de volta. Porque minha mãe tinha 63 anos quando meu pai morreu e os parentes dele quiseram tomar a terra dela. Ele pegou a caneta. A gente começa com a escritura? Começa. 3 semanas depois da visita ao Dr. Cláudio, a Emater voltou. Rosângela veio pessoalmente com um técnico de campo chamado Márcio, jovem, óculos de sol, caderneta em mão, e passaram a manhã inteira no sítio. Mediram a baixada, analisaram o solo, fizeram 3 furos de sondagem com equipamento próprio. Seu Onofre ficou encostado no curral, observando, sem falar. Às 3 da tarde, Rosângela chamou Nilda para a sombra da mangueira. Dona Nilda, o laudo vai confirmar o aquífero. Eu já sei pelo que vi hoje. A pressão é excepcional para a região. O Márcio disse que é uma das melhores fontes que ele viu no norte de Minas nos últimos 5 anos. Nilda ficou quieta. O programa Água para Todos cobre até R$ 12.000 para perfuração e infraestrutura básica. Com o laudo aprovado, a senhora consegue a perfuração completa, bomba, caixa d'água de 5.000 litros e canalização básica, sem custo direto para a senhora. Sem custo? Zero. É fundo a fundo perdido para agricultor familiar. Nilda olhou para a baixada. Para as pedras que o Avelino tinha empilhado. Para a terra úmida por baixo. 40 anos aquela água tinha esperado embaixo das pedras. Esperado pelo momento certo, pela pessoa certa, pela decisão certa. Quanto tempo para o laudo sair? 30 dias. Depois mais 30 para a aprovação do programa. A perfuração começa em 2 meses. 2 meses. Ela tinha passado por mais. Pode avisar quando sair, ela disse. Rosângela assentiu. Antes de ir embora, olhou para o quintal, para o quiabo que tinha crescido, para o maxixe que estava florindo, para as fileiras de feijão guandu que Nilda tinha plantado com as sementes crioulas encontradas na cisterna. Feijão guandu, Rosângela disse, parando. Que variedade é essa? Roxo, do meu sogro, guardado desde 61. Rosângela se abaixou, olhou para as folhas. Dona Nilda, semente crioula patrimonial tem valor. Tem programa de preservação de germoplasma na UFMG que paga por material assim. Posso conectar a senhora com a pesquisadora responsável? Nilda olhou para as fileiras de feijão, para as sementes que tinham sobrevivido à seca de 61, a décadas de esquecimento dentro de uma cisterna, ao silêncio do Avelino, à partida do filho. Pode conectar, ela disse. Quando Rosângela e Márcio foram embora, seu Onofre se descostou do curral. Caminhou até ela. Ficou ao lado dela, olhando para o feijão guandu roxo, que estava alto, firme, com aquele roxo escuro nas vagens que parecia proposital. Seu Avelino guardou direito, ele disse. Guardou, ela disse. Silêncio. O processo do usufruto foi ao cartório essa semana, ela disse depois. Dr. Cláudio disse que sai em 40 dias. Seu Onofre assentiu. Não perguntou mais. Nilda olhou para as mãos. Estavam sujas de terra, a mesma terra de sempre, a mesma cor vermelha do norte de Minas, a mesma textura que ela conhecia dos dedos do Avelino quando ele voltava do sítio nos fins de semana. As juntas estavam mais grossas do que 2 meses atrás. O joelho direito latejava baixinho, no ritmo do coração. Ela estava se protegendo. Era o que devia ter feito há muito tempo. Mas tinha começado agora, que era quando podia.
E começar quando pode é melhor do que esperar pela hora perfeita, que nunca chega. Seu Onofre, ela disse, o senhor vai estar aqui quando o poço ficar pronto? Vou estar, ele disse, sem hesitar, sem drama, como quem responde que vai estar porque sempre esteve. Lá fora, o cerrado estava ficando dourado com o fim da tarde. A mangueira jogava sombra longa no quintal. O feijão guandu roxo ficava mais escuro com a luz baixa, quase preto, quase noite, mas ainda de pé. Nilda ficou olhando até o sol desaparecer atrás do ipê. Depois, foi acender o fogão. Capítulo Forto. A viúva do sítio sem água. O caminhão da perfuração chegou numa terça-feira de maio, antes das 7 da manhã, quando o cerrado ainda estava na cor cinza da madrugada que não foi embora de todo. Eram 3 homens e um equipamento que Nilda não tinha visto de perto antes. Uma perfuratriz rotativa montada num caminhão Mercedão com torres de haste metálica que se encaixavam uma na outra conforme iam descendo. O operador se chamava Divaldo, 50 anos, mãos de aço, não falava muito. Os outros 2 eram rapazes jovens que executavam sem questionar. Seu Onofre estava lá. Tinha chegado mais cedo que todos, encostado no curral com o chapéu de couro na cabeça, como se soubesse a hora certa de aparecer. Nilda serviu café antes de começar. Xícaras de esmalte, café forte, biscoito de polvilho que ela tinha feito na véspera. Divaldo bebeu de pé, em 3 goles, devolveu a xícara e foi ligar o motor. O barulho era alto, um ronco grave e constante que acordou o sabiá na mangueira e fez as galinhas do galinheiro que ela tinha montado no mês anterior se agitarem. Nilda ficou de longe, sentada no toco de madeira, e assistiu. A broca desceu. 1 metro. 3. 8. Às 10 da manhã, Divaldo levantou a mão. 14 metros. Chegou em Lençol. Boa pressão. 4 metros antes do que o Everton tinha estimado. A água era mais rasa do que o aquífero principal. Havia um segundo nível que a sondagem não tinha detectado completamente. Continua? Divaldo perguntou. Quanto mais fundo, mais pressão? Geralmente sim, mas esse segundo lençol já está dando 40.000 litros dia pela análise de pressão. Mais que suficiente. 40.000 litros por dia, mais que os 32 estimados. Para aqui, ela disse. O casing foi instalado até o fim da tarde. Tubo de PVC de 6 polegadas, vedação de cimento nos primeiros 3 metros para impermeabilizar da superfície, bomba submersa de 1,5 cavalo. A caixa d'água de 5.000 litros ficou instalada num suporte de ferro que os rapazes montaram ao lado do curral, alta o suficiente para distribuir por gravidade até o canteiro e até a casa. Às 4:30 da tarde, Divaldo acionou a bomba. A água subiu. Saiu pela bica da caixa com uma pressão limpa, constante, sem barulho de esforço, transparente, fria. Nilda colocou a mão debaixo. Ficou assim por um tempo. A água passando entre os dedos, fria e clara, real como qualquer coisa que ela tinha tocado na vida. As mãos que tinham lavado roupa desde os 12 anos, que tinham enterrado o Avelino, que tinham assinado um papel que não deveriam ter assinado. Essas mãos, agora, segurando água que tinha esperado 40 anos para subir. Ela não chorou. Não era hora de chorar. Era hora de trabalhar. Na manhã seguinte, ela foi à fazenda Brejinho. Não esperou o seu Geraldo vir até ela. Caminhou os 600 metros pela estrada de terra com a caixinha de madeira debaixo do braço. Escritura, laudo da Emater, análise da água que Rosângela tinha providenciado junto com o laudo. A análise confirmava: baixo teor mineral, pH 6.8, ausência de coliformes, própria para consumo humano e irrigação. Seu Geraldo estava no terreiro, conversando com um peão. Viu ela chegando de longe. Mandou o peão embora. Dona Nilda. Bom dia. Ela pousou a caixinha na mesa do alpendre.
Vim conversar sobre a água. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Aquele olhar de homem que está recalibrando o que vai dizer. O poço ficou pronto? Ficou. 40 mil litros por dia. Laudo da Emater, análise laboratorial. Ela tirou as folhas, pôs na mesa. O senhor paga R$ 240 por viagem de caminhão-pipa, 2 vezes por semana. Isso é R$ 1.920 por mês só para Brejinho. Ele não respondeu. Estava lendo a análise. Proponho o seguinte, ela disse. O senhor instala uma canalização da baixada do meu sítio até o reservatório do Brejinho. A distância é uns 300 metros pela divisa. O custo da canalização é por conta do senhor, porque é na propriedade do senhor a partir da divisa. Da minha parte até a divisa, eu cubro. Ela parou. Em troca, o senhor me paga R$ 700 por mês de contrato de fornecimento. 700 contra 1.920. Seu Geraldo dobrou o braço na mesa. Ficou olhando para ela com um respeito diferente do que tinha na primeira vez que tinha aparecido na porteira. 700 fixo? Fixo por 12 meses. No 12º mês, a gente renegocia. E se a fonte secar? Se secar, o contrato suspende sem multa. Se não secar, e não vai secar, o laudo está aí, o senhor paga em dia. Ele ficou quieto por um momento. Depois, 550. Ela fechou os documentos. 700, ela disse, sem raiva, sem pressa. O caminhão-pipa custa mais e não garante qualidade. Silêncio. 650. 680. E eu deixo o senhor instalar bebedouro para o gado diretamente na bica de saída da minha caixa, sem custo adicional. Ele olhou para ela. Tá bom, ele disse. 680. Eles não se cumprimentaram com um aperto de mão. Ele buscou um papel e uma caneta. Ela deixou ele redigir. Leu devagar, linha por linha, com os óculos que agora ela carregava sempre. Assinou. Ele assinou. Primeiro contrato. Primeiro dinheiro fixo que não era aposentadoria. Nas 2 semanas seguintes, ela foi à Fazenda das Pedras e ao sítio do seu Onofre. Na Fazenda das Pedras, a família Rios era representada pelo filho mais velho, Reinaldo, uns 40 anos, mais difícil que seu Geraldo, o tipo que pergunta o mesmo número 3 vezes, esperando que a resposta mude. Ficaram 40 minutos no alpendre. Ela não baixou o preço. Saiu com um contrato de R$ 500 mensais. A Pedras tinha reservatório próprio maior, precisava de menos volume, o valor era proporcional. Com o seu Onofre foi diferente. Ela chegou com os documentos. Ele olhou para eles sem tocar. Quanto você quer, Nilda? Nada, ela disse. O senhor me ajudou quando precisei. A água é do senhor, enquanto eu viver. Ele ficou quieto por um longo momento. Não aceito de graça. Então paga R$ 100 por mês, para não ficar de graça. 200. 100. Você é vizinho, não cliente. Ele assentiu. Ficou com a cabeça baixa por um segundo, o gesto de homem que recebeu algo e não sabe como carregar. Seu Avelino ficaria satisfeito, ele disse. Eu sei, ela disse. E era verdade. No fim do primeiro mês de operação, ela sentou na cadeira da cozinha com o caderninho aberto. Aposentadoria, R$ 1.212. Contrato Brejinho, R$ 608. Contrato Pedras, R$ 500. Contrato Onofre, R$ 100. Venda de hortaliças, Jacinto, R$ 187. Total, R$ 2.679. Ela olhou para o número por um tempo, R$ 2.679. Ela nunca tinha tido renda própria acima de R$ 2.000 em toda a vida adulta. O Avelino ganhava mais, ela complementava, era assim que tinha sido sempre. Agora, sozinha, a 11 quilômetros do centro,
Com um joelho que latejava e um fogão a lenha, ela ganhava mais do que nunca tinha ganho. Fechou os olhos. Abriu. Escreveu na próxima linha: Dr. Cláudio, parcela R$200. Pagou a segunda parcela dos honorários. Ficou com 2.479. Era mais do que suficiente. O usufruto vitalício saiu no cartório em 43 dias, 3 a mais do que Dr. Cláudio tinha prometido, por causa de um feriado municipal que atrasou o registro. Ele ligou para o celular dela numa quinta de tarde. Dona Nilda, está pronto. Pode vir assinar. Ela foi no dia seguinte, de ônibus, de manhã. O cartório ficava a 2 ruas da praça. A tabeliã era uma mulher de uns 50 anos, cabelo branco, voz séria. Leu em voz alta cada cláusula antes de pedir a assinatura. Usufruto vitalício em favor de Nilda Aparecida Ferreira dos Santos, inscrita no CPF sob o número sobre o imóvel denominado Sítio Avelino, com área de 3 alqueires, registrado sob matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Januária MG, pelo tempo de sua vida natural, sem possibilidade de alienação, oneração ou transferência sem anuência expressa da usufrutuária. Nilda ouviu cada palavra. Não assinou com pressa. Quando a caneta pousou no papel, a mão não tremeu. Dr. Cláudio estava ao lado. Quando saíram na calçada, ele não disse nada por um momento. Depois, está protegida, dona Nilda. Eu sei, ela disse. Agora sim. Ela ficou na calçada depois que ele foi embora. O sol de Januária batia no calçamento de pedra. Um ônibus escolar passou. Uma criança gritou alguma coisa que o barulho do motor engoliu. Ela abriu a caixinha de madeira. Colocou o documento dentro, dobrado no tamanho certo, na posição certa, ao lado da escritura e do caderninho do Avelino. Fechou a caixinha. Guardou-o debaixo do braço. Naquele fim de semana, ela fez algo que não tinha feito desde que chegou. No sábado à tarde, depois do serviço, ela aqueceu água no fogão, encheu a bacia de alumínio, lavou o cabelo com cuidado. O cabelo que estava todo branco agora, que ela não tingia desde que o Avelino morreu, porque ele gostava do branco, e ela tinha ficado com o branco por isso, sem pensar muito. Penteou. Colocou a blusa de domingo, azul marinho, passada. Acendeu as 2 velas no oratório. Nossa Senhora de Fátima de gesso estava limpa. Ela limpava toda semana com um pano úmido. Rezou o terço inteiro, contando cada conta com os dedos, os lábios se movendo baixinho. Não pediu nada. Só agradeceu. Depois ficou sentada na cadeira da sala, com a porta aberta para o quintal, vendo a tarde dourar o feijão guandu roxo, a abóbora que tinha crescido por cima da cerca, a bica d'água da caixa gotejando devagar numa tigela que ela tinha deixado embaixo para não desperdiçar. A pesquisadora da UFMG tinha respondido o e-mail que Rosângela tinha enviado por ela. Queria visitar em julho. Queria analisar todas as variedades de sementes crioulas. Mencionou compensação financeira pelo material genético patrimonial. Ainda sem valor definido, mas mencionou. Julho estava 6 semanas. Nilda não estava mais contando os dias. Estava contando o que tinha. E o que tinha, agora, era mais do que precisava para ficar de pé. Ela olhou para as mãos no colo. Estavam calejadas, mais do que 2 meses atrás. As juntas maiores, as veias mais fundas. Mãos de quem trabalhou sem parar desde que chegou. Roçou, plantou, carregou, consertou, negociou, assinou. Mãos de quem não esperou que ninguém viesse resolver. Ela fechou os dedos devagar. Abriu, fechou. Em algum lugar em Montes Claros, Claudinho estava no apartamento do 3º andar sem elevador. Talvez com Sheila. Talvez olhando pela janela, que era o que ele fazia quando não sabia o que sentir. Ela não tinha raiva. Tinha saudade. Mas saudade não é a mesma coisa que espera. Ela não estava parada. Lá fora, a tarde foi virando noite devagar,
como o cerrado faz, sem pressa, sem drama, cor por cor, até o roxo escuro tomar o céu inteiro. A porteira estava fechada. Os contratos estavam assinados. O documento estava na caixinha de madeira. Nilda Aparecida Ferreira dos Santos tinha 64 anos, 3 alqueires de terra com água, e ninguém podia tomar o que era dela. Ainda não sabia que eles estavam vindo, mas quando viessem, ela estaria pronta. Capítulo 5. A viúva do sítio sem água. Eles chegaram numa sexta-feira de julho, de carro alugado, sem avisar. Nilda estava no quintal quando ouviu o motor na estrada de terra. Um carro de passeio, não caminhão, não mototáxi. Ficou onde estava, de joelhos no canteiro, colhendo o maxixe que tinha amadurecido. Escutou a porteira rangendo. 2 portigos, 2 pares de pés. Mãe! Ela colheu mais um maxixe, pôs na sacola. Levantou devagar, com o joelho direito reclamando como sempre. Claudinho estava na entrada do quintal, de camisa nova, calça de tecido, com aquele jeito de quem se preparou para encontrar alguém e não sabe se a preparação foi suficiente. Atrás dele, Sheila, de óculos escuros, bolsa de couro, parada um passo atrás do marido, não por timidez, mas por cálculo. Nilda os olhou. Depois olhou para o quintal, para o feijão guandu roxo em fileiras retas, para a abóbora que tinha trepado pela cerca, para a caixa d'água no suporte de ferro com a bica gotejando, para a casa de adobe com o telhado consertado, para o ipê no canto, sem flores agora, mas verde. Olhou de volta para eles. Entrem, ela disse. Vou fazer café. Sentaram na mesa da cozinha. 3 xícaras de esmalte, café forte, biscoito de polvilho. A mesma mesa onde ela tinha assinado o papel sem ler. Ela ficou de pé perto do fogão por um momento, não por cerimônia, mas porque precisava de um segundo para organizar o que estava sentindo. Não era raiva. Raiva ela não tinha mais. Tinha terminado em alguma madrugada de março, quando o joelho cedeu e ela ficou no chão e percebeu que o que sentia não era raiva do Claudinho, mas tristeza por ele, que é coisa completamente diferente. Era atenção. Ela estava prestando atenção. "Como você está, mãe?" Claudinho disse. "Bem", ela sentou. "E vocês?" "A gente está", ele disse, e não terminou a frase. Sheila tirou os óculos escuros. Olhou para o redor da cozinha, para o fogão a lenha, para a prateleira de potes de barro, para o oratório visível pela porta da sala. Olhou para Nilda com aquele olhar de quem está fazendo cálculo e tentando esconder que está fazendo cálculo. "Você está bem instalada aqui, Nilda." Nilda bebeu o café. "Estou." "A gente ouviu falar", Sheila disse devagar, escolhendo as palavras, "que você encontrou água no sítio, que fez uns contratos com os vizinhos." "É verdade." "Deve ser bom ter uma renda assim, né? No interior, longe de tudo." "É bom", Nilda disse. Não acrescentou nada. Claudinho olhou para a xícara. Envolvia ela com as 2 mãos como se estivesse com frio, que não estava. Julho no norte de Minas era quente. O gesto era de nervoso. "Mãe", ele disse, "a gente veio porque queria conversar sobre o sítio." "Pode conversar." Ele respirou. "A gente está passando por uma dificuldade. O apartamento ficou caro, tem umas dívidas que acumularam." Ele parou. "Eu sei que a gente não fez certo. Com a casa, com você, eu sei disso." Nilda ficou quieta, deixou o silêncio ficar. "E a gente pensou", Sheila entrou, "que talvez fosse possível uma participação no que você construiu aqui. Uma sociedade, sabe? A gente poderia ajudar a administrar, trazer mais clientes, expandir." Ela parou porque Nilda tinha se levantado, não com raiva. Nilda foi até a prateleira, pegou a caixinha de madeira que estava ali desde que chegou, ao lado dos potes de barro, ao lado do terço da mãe. Voltou para a mesa, abriu, tirou os documentos um por um. A escritura do sítio, nome dela, data de 2018. O laudo da Emater,
Aquífero confirmado, 40 mil litros por dia. Os 3 contratos de fornecimento. Brejinho, Pedras, Onofre. Assinados, com firma reconhecida. E por último, dobrado em 4, o documento do cartório. Pousou na mesa. Abriu. Usufruto vitalício, ela disse. Registrado em cartório em Januário. Enquanto eu viver, ninguém pode vender, alugar, hipotecar ou transferir esse sítio sem a minha assinatura. Depois que eu morrer, vai para a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do município. Ela olhou para Sheila, depois para Claudinho. Não tem sociedade, não tem participação, não tem parte. Sheila ficou olhando para o documento. Claudinho olhou para a mãe. Mãe, deixa eu terminar, filho. Ela juntou os papéis, dobrou o usufruto de volta, colocou na caixinha, fechou. Vocês venderam a casa onde eu morei 30 anos por R$ 142 mil e mandaram eu embora com R$ 43 na carteira para um sítio que vocês achavam que não valia nada. Ela disse isso sem raiva, sem volume, com a voz de quem está descrevendo o fato. Eu não vim aqui pedir satisfação. Vim porque era para onde eu podia ir. E trabalhei. E o que eu construí aqui é meu. Cada contrato, cada documento, cada metro de cano enterrado. Silêncio. O fogão a lenha estava apagado, mas ainda cheirava a fumaça de madeira. Lá fora, o sabiá cantou uma vez. Vocês querem uma parte? Ela disse. Não tem parte para dar. Não porque eu quero me vingar, mas porque estou me protegendo, que é o que devia ter feito há muito tempo. Sheila estava olhando para a mesa, não para os documentos, para a madeira da mesa, como quem procura um ponto fixo quando tudo ao redor está se mexendo. Claudinho levantou os olhos, e ali estava, o olhar que ela conhecia desde que ele era menino. Não o olhar de quem quer pedir, o olhar de quem finalmente parou de fingir que não sabe o que fez. Eu errei, mãe, ele disse. Baixinho, sem prefácio, sem construção, só isso. Nilda ficou olhando para o filho por um momento. Ela pensou no menino de 8 anos com o pote de barro quebrado, no adolescente que nunca quis ficar no sítio, no homem de costas na janela que deixou a esposa falar por ele. Perdoar não é a mesma coisa que esquecer. E esquecer não é a mesma coisa que repetir. Eu sei, ela disse. Eles ficaram até o fim da tarde. Não foi agradável nem desagradável, foi real, que às vezes é mais difícil que os dois. Claudinho ficou quieto a maior parte do tempo. Sheila tentou 2 vezes retomar o assunto dos contratos, de um jeito ou de outro, e Nilda respondeu com monossílabos que fechavam a conversa sem grosseria. Em algum momento da tarde, Claudinho se levantou e foi sozinho até o quintal. Nilda ficou na cozinha com Sheila por 1 minuto. Silêncio. Depois, Sheila disse: Você mudou. Não mudei, Nilda disse. Aprendi o que sempre soube. Sheila não respondeu. Nilda foi até a janela. Viu Claudinho parado no meio do quintal, olhando para a caixa d'água no suporte de ferro, para a bica, para a água que escorria devagar numa tigela embaixo. Ficou lá um tempo, de costas para a janela, que era o jeito habitual dele. Mas depois virou. Olhou para a terra ao redor, para o feijão guandu roxo, para a mangueira grande, para o sítio que o pai tinha amado e que ele nunca quis. Ela viu o momento em que ele entendeu o que tinha sido desperdiçado. Não o sítio, o tempo. Os fins de semana que poderia ter vindo. As conversas que poderia ter tido com o Avelino. A mãe que estava aqui, enquanto ele estava em Montes Claros, olhando para a janela. Ela não foi até ele. Deixou ele ficar com aquilo. Antes de ir embora, Claudinho ficou na porteira. Sheila já estava no carro. O sol estava baixo, alaranjado, fazendo sombra longa na estrada de terra. Posso vir te visitar? Ele perguntou.
Ela olhou para o filho, para as mãos dele que eram parecidas com as mãos do Avelino, os mesmos dedos compridos, as mesmas unhas retas. Pode, ela disse, mas vem como visita, não como dono. Ele assentiu. Ficou parado mais um segundo, como se fosse dizer algo mais. Depois não disse. Foi. O carro sumiu na curva da estrada de terra. A poeira levantou devagar e baixou devagar, e depois estava tudo quieto de novo. O cerrado, o ipê, a porteira que rangeu uma vez quando eles foram embora e depois ficou parada. Nilda ficou na entrada do quintal até o barulho do motor sumir. Seu Onofre apareceu por volta das 6, como se soubesse, que ele provavelmente sabia, porque no sertão o barulho de carro alugado numa estrada de terra é diferente do barulho de carro de morador, e seu Onofre prestava atenção em tudo. Ficou na porteira. Não entrou sem ser chamado. "Tudo bem?" ele perguntou. "Tudo", ela disse. "Entra. Tem feijão no fogo." Comeram juntos, na mesa da cozinha, com o fogão a lenha aceso e a noite chegando do lado de fora. Feijão guandu roxo com arroz e quiabo, que era o que tinha. Nilda não contou o que tinha acontecido com os detalhes. Disse só: "Meu filho veio. Foi embora." Seu Onofre assentiu. Não perguntou mais. Depois do jantar, ela lavou as xícaras no tanque. Ele ficou sentado, em silêncio, que era o silêncio de quem não precisa preencher o espaço para estar presente. A pesquisadora da UFMG confirma a visita para a semana que vem. Ela disse, de costas, lavando. Vai analisar as sementes crioulas. Deve ter resposta sobre o valor em setembro. Bom, Dr. Cláudio disse que, com o usufruto registrado e os contratos confirma, ninguém mais encosta sem autorização. Jurídico está fechado. Bom, ele disse de novo. Ela secou as mãos no pano de prato. Ficou de pé por um momento, olhando para as próprias mãos. Grossas nas juntas, veias fundas, a mesma cor da terra vermelha do norte de Minas, impregnada nas dobras da palma, que não saía mais com sabão, que talvez nunca fosse sair, e não era problema nenhum que não saísse. Essas mãos tinham lavado roupa para fora aos 12 anos. Tinham criado um filho. Tinham enterrado um marido. Tinham assinado um papel que não deviam ter assinado. Tinham carregado balde, roçado capim, consertado telhado, descido em cisterna, negociado contrato, segurado caneta em cartório. Mãos de quem trabalhou quando precisava trabalhar e descansou quando podia descansar. Que não foi muitas vezes, mas foi. Mãos de uma mulher que tinha chegado com R$ 43 e construído alguma coisa que ninguém podia tomar. Ela apagou a luz da cozinha. Ficou no escuro por um segundo, o escuro do sertão, que é fundo e cheio de estrelas ao mesmo tempo. "Seu Onofre", ela disse, "obrigada." Ele ficou quieto um momento. "Foi o Avelino que deixou a água", ele disse. "Foi, mas foi o senhor que trouxe a alavanca." Ele não respondeu, mas ela ouviu o sorriso. Não viu, ouviu, que é como você percebe o sorriso de gente que não sorri muito. Naquela noite, ela acendeu a última vela que tinha trazido de Montes Claros. Ficou no oratório por um tempo. Nossa Senhora de Fátima, de gesso, limpa, com aquele azul desbotado do manto que a luz da vela deixava mais vivo. Não rezou muito, só ficou. Depois foi até a janela da sala. O quintal estava na sombra, a mangueira, o ipê, o feijão guandu que ela não conseguia ver, mas sabia que estava lá, firme, roxo escuro, de pé. A porteira estava fechada. Os documentos estavam na caixinha de madeira, na prateleira, ao lado dos potes de barro e do terço da mãe. Lá fora, o cerrado estava quieto com o calor da noite. Algum bicho cantou longe, um som fino, repetido, que ela não sabia o nome, mas reconhecia de algum lugar fundo. Nilda tinha 64 anos. Tinha terra, tinha água,
Tinha documento. Tinha chegado com R$ 43 e saída de lado de quem achou que ela não tinha mais lugar. E ficou. Às vezes, é só isso que precisa ser feito. Ficar. Ficar e trabalhar, e não esperar que ninguém venha resolver o que é seu de resolver. Ficar até a terra entender que você é séria, até a água subir, até o documento sair do cartório com o seu nome e o peso da caneta ainda fresco no papel. Ela assoprou a vela. No escuro, as mãos dela encontraram o terço da mãe na prateleira. Contaram uma conta, só uma. Depois, foram descansar.